Amigas, amigos, dando continuidade à nossa preparação para a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem, vamos a mais 3 questõezinhas sobre geografia e relações sociais contemporâneas. A primeira questão que eu separei para vocês é esta, olha só. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro quase desapareceram. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminuiu, as crianças quase não são vistas, os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é mutante, é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça destes das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Aí nós temos o texto base sobre as transformações inerentes à cidade impostas pelas necessidades de um capitalismo globalizado. O texto base remete pelo menos a 2 conceitos importantes em geografia. O primeiro é o conceito de lugar. Lugar, em Milton Santos, é um espaço dotado de objetos que são significativos, que têm valor simbólico para as pessoas do dito lugar. Não se trata apenas da rua, que tem a funcionalidade de trânsito de pessoas, de automóveis. Trata-se da rua na qual você nasceu, na rua de uma região da cidade na qual os habitantes moram, os mais ou menos os mesmos, há décadas. E, portanto, aquela rua tem um valor simbólico para essas pessoas do dito lugar. Mas, dentro do capitalismo contemporâneo, as suas necessidades transformam os objetos muito rapidamente e o lugar se descaracteriza. É a primeira referência a qual o nosso texto base está dada, a ideia de transformação ou degradação do lugar. Mas o texto também se refere a uma segunda coisa, que é o conceito de espaço, o conceito de paisagem, O conceito de paisagem, em Milton Santos, pressupõe as formas, aquilo que é apreendido pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, não é? Então o espaço, a paisagem é apreendida pelos sentidos e são as formas que nos estão dadas. Agora, a paisagem da cidade, e como a gente tem em especial no final do texto base, é muito fortemente transformada. Vejamos, entre as alternativas, será que tem alguma alternativa que remete ao conceito de lugar? Vejamos o enunciado e vamos procurar. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência do quê? Nenhuma alternativa faz referência ao conceito de lugar, mas uma alternativa faz referência ao conceito de paisagem e a alteração da organização da paisagem geográfica. Interessante, a não ser que alguma outra seja correta. Vejamos. Manutenção, na alternativa A, manutenção dos modos de convívio social. Gente, a alternativa A faz uma referência ao conceito de lugar, mas o texto base está colocando exatamente o oposto, não é? O convívio social é transformado muito fortemente. Vejamos B. Preservação da essência do espaço público. Não, o texto base está falando sobre a mercantilização da cidade, a privatização da cidade. Vejamos C. Ampliação das normas de controle ambiental. O texto base também está falando da retirada das árvores e no seu lugar entra o concreto. Não pode ser a alternativa C. Na alternativa D de dado, flexibilização das regras de participação política. Não tem nenhuma relação com o texto base, ficamos mesmo com a alternativa E. Vejamos, a próxima questão que eu separei para vocês é esta, olha só. Diz o texto base. A imagem ou modelo, ou seja, toda a construção da realidade, é um instrumento de poder, e isso desde as origens do homem. Uma imagem, um guia de ação que tomou as mais diversas formas. Até fizemos da imagem um objeto em si e adquirimos com o tempo o hábito de agir mais sobre as imagens, simulacros dos objetos, do que sobre os próprios objetos. Poderíamos imaginar o estudo dos sistemas de representação em ligação com as classes que detinham o poder ao longo da história. Gente, uma imagem, né, um modelo, ele tem força de convencimento e, portanto, ele tem poder. Quando a gente fala, por exemplo, de modelos
em economia. Então tem que aumentar a taxa de juros porque o modelo exige. Mas você conhece o modelo? Não, você não sabe como o modelo foi feito. Você não sabe como o modelo descreve a realidade. Você não sabe quais são as forças políticas, sociais que produziram o tal modelo econômico. Mas nós acabamos engolindo a ideia de que o modelo exige que a taxa de juros seja ampliada ou reduzida, o que vai afetar emprego, renda de milhões de pessoas. Então, o modelo, a representação tem poder sobre as pessoas, é um veículo de poder na sociedade, é, portanto, criado por quem tem poder para submeter as demais pessoas. Vejamos o enunciado da questão. A cartografia moderna, na perspectiva descrita no texto, passou a representar a Terra, dando ênfase a quê? Na alternativa B de bola, dá uma olhadinha, ó, áreas de domínio hegemônico, tanto do ponto de vista locacional quanto do ponto de vista temático. A cartografia está relacionada a temas que estão ligados ao poder, representação dos Estados Unidos, da União Europeia, da China em termos locacionais, representação das necessidades econômicas, exploração econômica, né, mapeamento de indicadores socioeconômicos e, portanto, nós temos temas e locais ligados às necessidades do poder sendo cartografados. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Então, a cartografia moderna, a perspectiva descrita no texto, passou a representar a Terra dando ênfase as escalas de tamanho grande. Não tem nenhuma relação, né? Maior detalhamento, né? Menor detalhamento das regiões, não tem uma relação, tá? Vejamos, C. Aspectos da teoria geocêntrica. Também, sim, né? É o que pauta o entendimento da realidade no mundo moderno, mas não tem relação com o texto base. D. Projeções cilíndricas equivalentes. Isto é um recurso cartográfico sem relação com a ideia de poder presente no texto base. E, finalmente, diferenciação de legendas coloridas. Sim, existem legendas e elas podem apresentar diferenças de cores, mas não tem relação também com o texto base. Uma boa questão de cartografia, não é? Então, ao invés de perguntar sobre cálculo de escala ou cálculo de fuso horário, aqueles aspectos bem idiotas que vestibulares perguntam, não. A questão tematizou as relações de poder a partir da cartografia e a partir das imagens ou modelos em geral. Vejamos mais uma última questãozinha, ainda sobre geografia e relações contemporâneas. Vejam vocês. O Google Earth permite obter imagens aéreas no terraço de sua casa, acompanhar com detalhes a trajetória de um furacão, a temível falha geológica de San Andrés, na Califórnia, ou até mesmo passear pelo Grand Canyon. A nova tecnologia levou a Organização Australiana para a Ciência Nuclear e a Tecnologia a pedir ao Google que censurasse as imagens, tal como já fez com fotos aéreas da Casa Branca na capital americana. O diretor de operações do organismo australiano se mostrou preocupado não tanto pelas informações disponíveis atualmente, mas sim pelo futuro de uma tecnologia que pode ir longe demais, diz ele. Para nós, parece ser importante saber até onde esta tecnologia pode levar, diz o nosso texto base, sobre o detalhamento que as imagens produzidas hoje por geoprocessamento e veiculadas na internet podem fornecer a um amplo público na sociedade. Vejamos o enunciado. O avanço das técnicas cartográficas trouxe como consequência um maior detalhamento das informações sobre o mundo. As restrições de alguns países ao amplo acesso a essas informações ocorre porque a demanda do Instituto Australiano, alguns países do mundo, de restrição do acesso a essas imagens. Dá uma olhadinha na alternativa D de dado. Temem ficar expostos a ataques de potenciais inimigos pela exibição de sua geografia e de seus pontos militares e civis. Na verdade, isto dialoga com a nossa questão anterior. Imagem é poder. Para eu me mover no território, para eu conter e manipular o espaço geográfico, eu preciso ter informação. Informação, inclusive, dentro de uma lógica de grupo contra grupo. E, portanto, para que eu possa me defender de grupos potenciais agressores, há necessidade de limitação desses grupos no acesso de informação, inclusive no acesso de informação cartográfica por geoprocessamento. Daí nós teremos limitação de acesso
de detalhamento de imagens através desses recursos de internet de determinadas áreas que são mais nervosas, que são mais tensas, que estão relacionadas ao poder junto aos países centrais ou a grandes interesses econômicos e políticos mundiais. Então parece que a alternativa D é factível. Vejamos as demais. Alternativa A. Tentam proteger as bases de dados patenteadas por algumas empresas nacionais, resguardando seus direitos econômicos. Isso é verdade, mas não tem relação com o texto base e geoprocessamento. B de bola. Receiam divulgar suas riquezas nacionais, tornando-se alvos fáceis para a agenda da expansão e exploração das multinacionais. O problema não são as multinacionais, mas o problema de segurança física inerente a essas instalações. C. Pretendem ocultar os dados econômicos cartografados de natureza sigilosa, muito úteis nas negociações de acordos aduaneiros. O texto base não faz nenhuma referência a acordos comerciais, acordos aduaneiros. Vejamos E. Almejam manter segredo sobre o potencial atômico que cada nação desenvolve em suas usinas nucleares, evitando sanções da ONU. Na verdade, a ONU tem a Agência Internacional de Energia Nuclear e existe o Tratado de Não Proliferação de Armas de Destruição em Massa Nucleares, o TPI, que busca justamente eliminar ou não permitir o avanço do uso dessas armas nucleares em escala nacional. E a ONU faz essas fiscalizações periodicamente, tá certo? Então não é um problema relacionado com a ONU esta restrição de imagens. Ficamos então com a alternativa D de dado. Então vimos algumas questõezinhas de geografia e relações sociais contemporâneas. No nosso próximo vídeo vamos trabalhar ambientalismo nas questões do Enem. Até lá!